Feira Brasileira do Varejo, esse é o FBV Cast, diretamente aqui em Porto Alegre da Fiergs. E agora eu tenho um convidado super especial, ele que é hiper mega famoso e tá sempre com a gente aqui na Feira Brasileira do Varejo, Luciano Potter, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho. Como é que tu tá, meu querido? 100%? Tudo lindo. E aí, o que tu tá achando da Feira Brasileira do Varejo deste ano? Cara, assim, Elifas, eu acho que eu agora virei empreendedor, É né? verdade. Eu agora sou dono, a culpa é minha, né? Acabou, não tem mais chefe pra xingar, pra falar mal dele, enfim, né? E como eu comecei a palestrar há um tempo, eu comecei a entrar nas empresas, né? Porque o palestrante vive de eventos que as empresas fazem, né? E algumas feiras como essa aqui, enfim, né? E aí, cara, finalmente eu pude sentir o peso que é o empreendedorismo. As coisas maravilhosas e os problemas que ele tem, né? As angústias que ele pode passar, né? Então, quando eu vou em eventos como esse, que junta em 3 dias todos os assuntos possíveis, isso é bom para mim também. Eu não tenho a minha loja, eu não sou do varejo, mas algumas fórmulas e alguns itens de trabalho se encaixam muito com a minha persona hoje, que é palestrante, comunicador em redes sociais, sabe? É eu que faço as minhas reuniões comerciais, é eu que faço o pós-venda, né? É eu que tenho que lidar com meus clientes, que nesse caso são 2, a empresa que cola comigo num patrocínio, mas também o público que acompanha meus vídeos ou assiste a minha palestra, sabe? Então, isso aqui para mim é um novo mundo, assim. Antes eu vinha aqui no stand da RBS, ficava ali entrevistando as pessoas e tava feito. Agora não, agora eu gosto de conversar, eu gosto de entender. Eu vou lá num stand de uma startup e eu pego alguma coisa, sabe? Tem um monte de coisa acontecendo e para mim é aprendizado, total. Que maravilha. E tu também volta e meia tá participando de grandes eventos como o SXSW, e tu também tá inserido nisso. Tu vê que tem muita tecnologia vindo, mas uma das pautas, inclusive, tem falado aqui na Feira Brasileira do Varejo, é sobre Creator Economy, sobre esse papel que tá cada vez crescendo mais. E como é que tu vê isso, tu que é um comunicador, que tá nessa parte de empreendedorismo, esse futuro com a IA tá sendo bom, produtivo? Cara, assim, bom, é óbvio que nós estamos já dentro, né, mas é uma pontinha de iceberg de uma coisa que é do tamanho do surgimento da internet, né, do surgimento do smartphone. Estou pegando coisas recentes. Do surgimento da TV, do rádio, né, da prensa, enfim, tudo isso aí a inteligência artificial vai realmente mudar todos os modelos, vai entrar em todas as vidas, né? Já está entrando, enfim, né? Então, com ferramenta que vai virar essencial, nós só temos um jogo: aprender a lidar. Eu vou precisar aprender de todas? Claro que não, né? Enfim, mas eu vou ter que saber lidar com o smartphone, vou ter que saber lidar com a televisão, vou ter que saber lidar com aquilo que pensou o conhecimento humano em livros, depois jornais, né? Então, quero colocar que eu sou sempre um cara muito curioso com as ferramentas. Ela pode ser perigosa? Pode ser perigosa, sim. Ela pode me tirar meu emprego? Pode, como um monte de ferramenta tirou o emprego de muita gente. Mas, ao mesmo tempo, ela traz muita oportunidade, ela acelera alguns processos, né? Só que sempre tem uma promessa, que aí eu acho que é a única promessa falsa eu não vou chamar de falsa, mas de meia-verdade, que nós vamos trabalhar menos. Nós vamos ter mais tempo de espaço e de lazer. Cara, desculpa aí, né? Toda ferramenta que se meteu no nosso trabalho, na verdade, acumulou o trabalho pra gente, né? Talvez a parte chata, mas aí uma outra parte chata sobrará. Então, eu não me assusto, presto atenção, mas eu sou muito cuidadoso com isso. Eu uso inteligência artificial para editar vídeo, para entender o que tem melhor nele, para ler melhor as respostas do público que me segue ou não me segue, consome meu material. Eu tô ativo com isso aí, né? Mas eu ainda não vou, eu não abro o meu texto para ela. O meu texto é meu texto, entende? Sim. Eu seguro isso aí, ela me ajuda na pesquisa, até ali. O resto é comigo, sabe? Porque entra o resto da tua pergunta, né? O cara quer ser um entregador de conteúdo, para usar a expressão em língua portuguesa, cara, ele tem que amar, né? Ele tem que amar, ele vai ter que gostar. Sim. Sabendo que para entregar aquele vídeo, para entregar aquele texto, para entregar aquela fotografia, sim, sempre vai ter uma coisa chata. Não tem esse mar de rosas, o emprego no mar de rosas. Vai ter sempre alguma coisa chata para ser feita. Mas se eu não tiver... Vamos lá, vou pegar o exemplo da empresa. A gente vai ter que abrir um podcast. Vai ter. Vai ter. Abre. Não estão a fim de fazer, vai morrer em um mês. Porque não vai virar o sucesso como é o Charla Podcast, como é um monte de podcast do Brasil, né?
E aí tu vai, se tu não gosta de fazer, vai morrer no meio do caminho, entendeu? Mas Isso, tu fica uma experiência, né? Mas enfim, mas tu tem sabe que que achar um equilíbrio entre gostar e entregar ele e ele realmente chegar pro público. E aí vem um ponto muito interessante que tá falando, que também alguns já falaram aqui na Feira Brasileira de Varejo sobre autenticidade no que tu faz. E aí vem tendências de NRF, SXSW, de que a gente já está notando uma tendência de que o que não é verdadeiro está caindo. Né? Então, como é que tu vê esse movimento no mundo tão digital que está chamando tantas pessoas para serem mais pessoais, mais verdadeiras e usar mais o mundo físico? Na área de entrega de conteúdo, a inteligência artificial é tão sagaz que eu acho que sempre teremos algo novo que ela vai estar fazendo pra gente, que a gente vai ter um tempinho ali de se acostumar e depois olhar, é fajuto, não tem Sim. alma isso aqui. Vamos trocar para autenticidade para alma, sabe? Eu duvido que alguém que esteja nos assistindo agora aqui ame algum produto que não tenha alma. Eu duvido. Às vezes a pessoa que é o produto, vou pegar a Virgínia, para pegar alguém gigante, né? O mundo da Virgínia. Ela entrega coisas com alma, ela entrega coisas obrigatórias. Eu tenho certeza que os maiores sucessos dela são aqueles que a alma dela tá ali. Verdade. Sabe? E eu acho que isso serve pra gente também. Como isso vai acontecer pra sempre agora, de alguma maneira, a gente vai sacar rapidamente o que tá ali de verdade, sabe? O que tem... Não tô dizendo que a gente não vai ter nunca o uso de inteligência artificial. É usar ela pra colaborar com a tua alma. Pra colaborar com a tua autenticidade, sabe? Tem um jogo aqui. Parece uma coisa que não tá correlata, mas há um jogo aqui de entender isso aí. Eu vivo isso aí. É muito fácil. Já pedi pra a inteligência artificial fazer um texto meu para uns vídeos que eu faço de fundo preto. Não achei legal. Gravei, cara, parou tudo. Vamos gravar de novo, sabe? Agora eu vou fazer com o meu jeito. E ali tava... A minha alma foi entregue ali. Não, Foi até um perfeito. vídeo sobre a música da Taylor Swift que fala sobre... que fala sobre... Meu Deus do céu, eu esqueci. A Ofélia. Que é uma personagem numa das peças do Shakespeare, né? Ela morre, enfim, né? Porque ninguém cuida dela, ninguém ouve ela. Mas na música da Taylor Swift ela é salva por alguém que ouve. E aí meu filho me apresentou essa música, eu fui lá, comecei a prestar atenção na letra, e fui atrás da letra, falei, cara, aqui tem uma coisa legal. A Taylor Swift recuperou a Ofélia aqui, sabe? Ofília, né? Aí eu pedi pra fazer o texto, gravei, zero. Certo. Pô, tô falando de uma coisa tão alma, né? Que é uma música, né? E aí eu refiz tudo, gravei tudo de novo, e o vídeo foi bem. Verdade. Porque eu senti antes que não tinha alma ali, sabe? Porque é um baita talho. É um baita talho. Mas Cara, vai tem que ter perder alguma verdade. coisa pelo caminho, sabe? Cara, tu falou tanto de alma, eu me lembro uma coisa que eu sei que tu gosta pra caramba, que é o Oasis. Eu vi nas tuas viagens que tu fez, tu conseguiu lá comprar a coleção da Adidas do Oasis. Cara, isso tem tudo a ver com o que tá acontecendo no momento do parte de colecionismo. A Panini vai perder agora a parte de figurinhas pra Fanatics, que é uma empresa que começou nos Estados Unidos. E esse colecionismo tá falando para algo que tá direcionando para a questão do fator comunidade. E tu tens, tanto na parte de comunicação, visto essa parte. Como é que tu vê a parte realmente de construção de comunidade, mas com verdade e alma? Esses dias eu vi um TEDx que eu até, infelizmente, não vou lembrar. Esses dias faz alguns meses, tá? A correlação era... O cara fez uma coisa maravilhosa. Era um professor. Na verdade, tudo isso que a gente está falando aqui vamos transformar IA em ferramenta. Ok. E vamos transformar... E vamos pegar a palavra comunidade. Nós, seres humanos, vivemos em comunidades e temos as nossas comunidades desde que nós estávamos fugindo de leão aí, para catar carne com ele junto. Sabe? A gente sempre teve a nossa comunidade. Às vezes a gente esquece desse lado sapiens nosso, né? A gente sempre precisou montar a nossa comunidade. Qualquer entrega de conteúdo sempre teve a sua comunidade. Tem algumas que são gigantescas, como a comunidade que assiste todos os dias o Jornal Nacional. São dezenas de milhões de brasileiros. Mas eles têm que entender que eles estão falando para uma comunidade. Eu tenho certeza que eles têm pesquisa de público. Senta na frente da TV. Mais homem ou mais mulher? Que classe social é? Quanto tem de gente acompanhando o Jornal Nacional depois que o programa vai pro ar e ao vivo?
Sabe? Eu acho que isso é importante. A gente entender como esse público tá indo. Eu, por exemplo, como eu entrego conteúdo há mais de quase 30 anos, o meu público mudou muito porque eu mudei. Sim. Eu sempre preferi entregar aquilo que eu estava sentindo e, entre aspas, não dando muita bola para a minha comunidade, sabe? Mas eu não trocava de comunidade, eu invadia outras comunidades ao mesmo tempo. Eu não deixei de fazer rádio para fazer podcast. Eu não deixei de fazer rádio, eu tô falando rádio que foi ali que eu entrei, para escrever coluna no jornal. Eu não deixei de fazer rádio para entrar na TV Com e depois na RBS TV. Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, sabe? E ali eu fui criando novas comunidades. Eu acho que em podcast é legal de sacar isso aí. Porque nós tínhamos a comunidade do Era Uma Vez no Oeste. Nós tínhamos a comunidade do ATL Flix. Nós tínhamos a comunidade do Moda Importa. Nós tínhamos a comunidade sei lá, do Nós História. Eu tenho a comunidade do Potter Entrevista, que ali talvez é mais ampla, porque a galera acompanha muita entrevista de alguém que tá na comunidade que ela gosta. Com o Potter Entrevista eu entro em comunidades, Sim. né? Então, cara, o que é o Oasis, né? Eu fui no primeiro show. O primeiro show foi lá em Cardiff. Eu fiquei muito emocionado, porque eu vi pais com filhos adolescentes ou pequenos adultos chorando abraçado. Porque os Gallagher deram de presente para os dois uma reconciliação e para milhões de pessoas do planeta Terra que foram, se a gente somar todos os públicos, a gente bate 2, 3 milhões, 4 milhões. Em estádios, tá? Com que os pais e filhos, mães e filhas vivessem o aumento da comunidade Oasis, entende? Porque a música continua sendo a música. Don't Exato. Look Back in Anger é uma música potente que o pai e o filho escutaram, que a mãe e a filha escutaram. Então, cara, usando o teu exemplo, o que aconteceu no ano passado nessa turnê? Aconteceu tudo que a gente tá falando aqui. Sim. Aconteceu amor, aconteceu carinho, aconteceu algo que nunca morre, que é a música, né? Por que as músicas... Por que eles escolheram os primeiros discos para dominar o setlist da turnê? Porque ali eles estavam com a alma arregaçada. Ali eles eram os garotos, entendeu? Com aquele baita, aquelas franjas, aquelas sobrancelhas daquele tamanho. Sabe? Não teve muita música dos últimos discos, onde já era uma coisa meio mecânica. Porque ali tava a alma total, sabe? Então, acho que é um baita exemplo de... Essa volta do Oasis foi, além de um exemplo de varejo, Mas absurdamente gigantesco, foi um exemplo de entrega de conteúdo com alma. E eu tenho visto isso muito, porque eu tive agora a oportunidade de estar na Alemanha, no Congresso Mundial de Varejo, e visitei o UFC Union Berlim. Um time de 20 mil pessoas tem história igual do Inter. A Adidas fez uma coleção, o Street Style, pra eles. Tem até uma boina. Cara, eu lembro, uma coisa espetacular, né? Exato. Então, essa questão de comunidade, tanto que a Adidas fez para o Oasis e faz para as outras, é uma tendência muito forte. E quando tu fala disso, eu vejo que tu, pela tua história que eu acompanho, né, temos a idade parecida, tu já circulou em várias comunidades, inclusive de uma que somos parentes, que é Esporte Clube Internacional. Como é que tu vê essa questão de paixão de verdade? Isso ainda tá muito atrelado a ti ou não tá? Tu consegue separar isso como empreendedor? Como é que funciona? Como eu fiquei 25 anos falando de futebol todos os dias, praticamente, da minha vida, eu dei uma descansada desde agosto do ano passado, quando eu saí do diário, né, lá da Rádio Gaúcha. Eu não saí da Gaúcha porque o Potter Entrevista continua lá nos sábados à noite, né? Dito isso, eu tô vivendo uma coisa muito bonita, assim, que é o futebol pelo futebol. Legal. Sabe? Eu acompanho o futebol agora, não mais porque eu preciso falar no ar ou nas minhas redes sociais. Eu acompanho o futebol agora na leve. Tanto é que às vezes eu esqueço que tem jogo. Sim. Ontem eu lembrei do jogo do City com o Bournemouth, né? Que podia ter o título do Arsenal aos 40 do segundo tempo. Aí bastou pra ligar e ver a festa do Arsenal sem jogar. Legal. Então eu tô muito leve com isso, cara. As minhas entregas de conteúdo linkadas a esporte, por exemplo, hoje, no dia que a gente tá conversando, eu entreguei hoje um vídeo sobre o cara, já que tu falou da Panini, tem aquela meia bicicleta, aquela bicicleta que é o símbolozinho da Panini, né? Sim. Aí eu achei a história daquela figurinha. É um jogador italiano que jogava na Juventus, e aquela bicicleta não é pra fazer gol, é pra afastar a bola da área. Não é pra atacar, é pra defender. Salvar o time. Pra defender, sabe? E ele era da Juventus, o zagueiro. Acho que é Carlo Parola o nome dele, né? E aí um fotógrafo tirou a foto, a Panini pegou, trocou roupinha ali, né? Do cara, fez o desenho, né? Enfim, cara, é muito legal também acompanhar
dar uma trocada de setup de como acompanhar alguma coisa, né? Legal. O Inter, pra mim, hoje, cara, é o time de futebol da minha vida. Não mais o time que eu tenho que acompanhar. E o Grêmio é o time que eu tenho que secar. E não o time que eu tenho que acompanhar, entendeu? E isso muda bastante, assim, o jeito de encarar as coisas, sabe? Não, maravilhoso. Então, voltando para a parte empreendedora, Potter, eu me lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás, tu fez uma palestra na FBV, tu e a Marcela junto, né? Que foi aqui na FBV, que foi muito legal. E vejo que essa jornada tua na palestra, ela tem realmente vários pontos importantes de entender os negócios ali na Pronta. E como é que tu vê essa tua parte empreendedora, de chegar agora e entender os negócios? E a tua palestra, ela fala muito do lado humano, que é o que o Tendência do Varejo tem trazido. Voltar para o lado humano. Inclusive, estamos num evento, tá lotado, que as pessoas poderiam estar olhando tudo no digital. Mas como é que tem sido essa parte tua de estar no outro lado, empreendendo, entendendo o empreendedor e, ao mesmo tempo, levando essa conexão entre as pessoas? Bela pergunta, obrigado. Porque esse é um exercício. Eu não vou ensinar ninguém a vender, eu não consigo fazer isso. Mas eu fiquei 25 anos escutando pessoas. Ou os meus colegas, ou entrevistados e entrevistadas. Opa, tem alguma coisa aqui. E aí eu cheguei depois de 4, 5, 6 anos na minha palestra sobre escuta. A palestra sobre escuta tem uma parte dela que são 3 partes: ouvir o mundo, ouvir o outro e ouvir a si mesmo. Na parte de ouvir o outro, entrou muito uma coisa de vínculo humano. Aí um cara me assistiu na Gramado Santos do ano passado, um cara de Minas Gerais, e pediu para gravar um TEDx para eles sobre amizade. Aí eu comecei a estudar sobre amizade, fiz o TEDx e do TEDx surgiu uma nova palestra. Sabe? Sobre vínculos humanos, como as empresas conseguem entender o quão importante é isso lá dentro e isso com o cliente, sabe? Cara, é um presente total, né? Esse meu lado empreendedor precisa que eu estude todos os dias, que eu leia muito mais do que eu lia, que eu assista muito mais coisas que eu assisti, que eu ouça muito mais os negócios do que eu ouvia, para poder colaborar com isso. E eu fico muito feliz quando alguém assiste a minha palestra e me chama para um evento deles. Legal. Eu estava, por exemplo, agora no domingo e na segunda-feira, lá em Panambi, numa gigantesca empresa chamada Bruning, de tecnometal. Os caras fazem partes de metal para Volvo, Scania, GM, Caterpillar, John Deere, ali em Panambi, a alta ponta de tecnologia. Visitei a fábrica, 1h15 andando no meio da fábrica. Legal. E aí os caras fizeram um evento para a comunidade, e eu estava palestrando com a palestra sobre amizade, e um evento interno para palestra de escuta. Cara, eu vou para Panambi, descubro algo, eu conheci a empresa, mas não conheci a empresa por dentro. Algo gigantesco, 2.600 funcionários, pujante, 1 bilhão e 100 milhões de faturamento. Cara, que mundo é esse, cara? Como é que eu fiquei afastado? Eu tenho que aprender com esses caras, entende? E aí a minha palestra, né, consegue conectar com a comunidade que eles porque eles não vendem nada para a comunidade. Sim. Sabe? B2B. Eles vendem para o mundo, né? E que aí eu aprendi que o nome disso é B2B. É isso aí. Enfim, e é muito um presente para mim. E ainda por cima eu sou remunerado por isso. Porque a remuneração é eu sair de casa, eu sair de perto da minha família, eu ter estudado para aquilo, eu elaborar aquilo, eu fazer o desenho bonito da palestra, eu saber como é que eu vou contar aquela história, eu estudar storytelling. Cara, eu tô maravilhado, eu tô muito apaixonado por isso. Que legal. Potter, e vou aproveitar aqui já para indo pro finalmente contigo, poderia ficar horas contigo, mas, cara, produção de conteúdo, para quem tem que fazer. Tu é da comunicação, tu tem disso, mas eu sei que a partir do momento que tu começou a fazer esses teus conteúdos, me lembrou os vídeos que tu começou a fazer com Fundo Preto. Que depois tu fez um monte, aí nós comentamos, pois é, tava começando esse, depois viralizou o vídeo preto do Nicolas Ferreira. Lembra que foi diferente? Fez igual. Fez igual, ele te imitou. E aí quando eu gravei, os caras ficaram pra mim assim, porra, imitando o Nicolas, eu nem respondi. Com muito gosto, muitas pessoas que me seguem chegavam nas pessoas e falavam assim, galera, o Potter grava isso aí faz 3 anos. Pois é, e aí vem meu ponto. O que tu indica pra esse cara que tá empreendendo agora, que tem um negócio dele, que ele tá começando a criar conteúdo? Qual dica que tu dá? Porque é um trabalho que a gente às vezes quer que se vende, que é pra amanhã o resultado. Mas muitas vezes o próprio varejo é persistência. Que dica tu dá pra essa galera? Eu acho que 2 coisas têm que ser unidas aí. Entendimento total de que o cliente gostaria e entendimento total dentro do que o cliente gostaria que eu entregasse de conteúdo, o que eu amaria fazer. Maria, boa. Porque o cara que tem uma loja no interior do estado, cara, ele não é obrigado a ser um entregador de conteúdo, né? Talvez ele entregue para uma empresa fazer isso, mas ele tem que saber o que essa empresa vai ter que entregar. Sabe? O que o meu cliente gostaria que eu entregasse nas redes para ele? Sabe? Tem um monte de gente acertando nisso, né? Criando trends. Eu vi uma maravilhosa, esse aqui da menina falando assim,
Esse aqui é o restaurante do meu pai. Sim. Esse aqui é o buffet do restaurante do meu pai. Poxa vida, né, cara? Eu nem sei se esse foi o primeiro vídeo, tá? Mas eu sei que virou uma trend, que como toda trend vem, vai lá em cima e morre, né? Exato. Não dá pra viver de trend, mas algumas se encaixam no teu negócio. Mas assim, eu acho que porque se eu não gostar de fazer a entrega, eu vou matar isso aí rapidamente. Isso vai me causar uma dor. E se eu ficar achando que o meu público, que é isso que tem que entregar, mas o meu público não tá entendendo aquilo ali, não adianta nada também. Então a minha dica é, o que o meu público quer antes, o que ele gostaria de ver e o que eu gostaria de fazer dentro dessa entrega que o meu público quer. Maravilha. Maravilha. Potter, muito obrigado pela tua presença aqui no podcast da Feira Brasileira do Varejo. E, cara, sempre esperançoso de ter tu mais uma vez aqui com a gente palestrando aí mais uma vez. Até vou falar com a Nina para ver se não dá para colocar minha palestra na quinta e na sábado, na sexta-feira, né? Eu acho que tem que ser. Nina! Vamos chamar ela aí. Tu. Potter, brigadão, tudo de bom, tá? Esse é o FBV Cast.